Pessoal, vamos lá? Na aula passada a gente parou aqui, ó, no diagrama de Linus Pauling, tá? Terminou com eu fazendo o diagrama. Vamos fazer de novo? Olha aqui, ó. Primeira coisa, eu vou colocar as camadas aqui, ó. Quais são as camadas? Ó, K, L, M, N, O, P e Q. No total, pessoal, são 7 camadas, tá? Dificilmente um lado vai ter 7, mas o diagrama vai ter 7. Então, já vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou colocar subcamadas. Lembra lá, a sub é S, P, D e F. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu começo com S, tá? O S cabe no máximo 2 elétrons. Então, se eu fosse estudar o orbital S, olha aqui, ó. Primeiro, o que é um orbital? De acordo com Summerfield, com Bohr, é uma região probabilística de cálculo matemático. Calcula matematicamente é onde eu posso encontrar esse elétron. Então, se eu desenho um átomo aqui, ó, com 2 camadas, e eu vejo que essa região aqui, ó, eu posso encontrar um elétron, essa região aqui eu vou chamar de orbital. Então, é uma região onde eu possa encontrar, pelo menos, de maneira probabilística, é muito mais fácil encontrar aqui do que na outra parte. Beleza. E esse orbital são 4. S, P, D e F. Bom, como S só cabe 2 elétrons, então eu vou desenhar um orbital só. Então o S só pode ter um orbital. Então conclui-se, olha a conclusão aqui, ó. Um orbital cabe no máximo 2 elétrons. Cada orbital cabe 2 elétrons. Então quando eu pego o orbital P, que ele cabe no máximo 6, então eu vou desenhar 3 orbitais. Porque ele cabe no máximo 6. Cada um cabe 2, então 2 vezes 3, 6. Se eu pego D, que cabe 10, então eu vou desenhar 5 orbitais. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pego o F é 14. Se cabe 14 elétrons, então eu vou desenhar 7 orbitais. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá aí. Lembrando que S, P, D e F, ó, são chamadas de subcamadas. Professor, onde eu moro? Eu moro na Avenida Presidente. Você não vai me achar lá. É muito difícil, a avenida é imensa. São as camadas. Melhora aí, professor. Melhoro. Eu moro na casa 2. Opa, na casa 2 melhorou, seria a subcamada. Mas qual lote? Porque tem 4 casas 2. Não, no lote 5. Aí você acha a minha casa, que é exatamente aonde eu vou encontrar o elétron. Para eu achar o elétron, são 3 informações básicas. Eu vou primeiro doar a camada para você, primeira coisa. Segundo, eu dou a subcamada. E terceiro, onde eu falo está o elétron. Então, é como se fosse a avenida, o nome da sua casa e o nome do seu lote. Ou seja, o que é isso? É o endereço para que eu possa achar o elétron. Mas antes de a gente falar disso, vamos completar aqui, ó. Aí eu pulo 1 aqui, ó. E vou... P não, né? Deixa eu desenhar esse P. Mas... Isso. P cabe 6, tá? Vai de 4 em 4, ó, percebe? Ó, 2, 6, de 4 em 4. Aí eu vou desenhar aqui, ó. Tá aí. Cabe no máximo 6. Agora eu venho aqui no D. Então vem, pula 1 em cima e 1 embaixo. E aqui também pulo 1 em cima e pulo 1 embaixo. Lembrando que aqui vale 10 e aqui vale 14. Professor, por que o diagrama ele é desse jeito? Ele não pode ser em linha reta bonitinho. Porque o diagrama de Linus Pauling, ele é por ordem crescente de energia.
Ou seja, ele vai do menor, que é 1s2, é o menor energia. Ou seja, a camada 1 e e o subcamada S são de menor energia. Por isso que ele começa aqui, ó. E nós terminamos na aula passada fazendo a distribuição. Mas eu vou colocar aqui, ó, essas setinhas só para facilitar. O que você está facilitando aqui, professor? Eu estou colocando a ordem crescente de energia. Então, eu terminei um S2, eu vou para cá, ó, 2S2. Ó, terminei na frente, vou para a bundinha. 2S2, terminei 2S2, não vou para 3S2. Eu vou lá para a bundinha. Se você observar, ó, o diagrama, ele é em forma de zigue-zague. Ele não é em linha reta, ele não é caindo, vertical, ele é helicoidal. Então, terminou aqui, ó, 2P6, depois 2P6, seguindo a seta, 3S2, parou aqui e assim sucessivamente. Por exemplo, o exercício aqui, ó, o átomo de ferro possui o número atômico 26. Vamos lembrar aqui, quando eu pego um átomo, eu represento 3 coisas importantes nele. Onde o A é a massa, onde Z é o número atômico e N são os números de nêutrons. Onde A é igual a Z mais N. Agora, para eu quiser distribuir esses elétrons aqui, qual a informação que eu preciso do átomo? Não é da massa e nem dos nêutrons. Vai ser do número atômico. Pessoal, o número atômico é nada mais do que o número de prótons, que para um átomo é a mesma quantidade de elétrons. É assim que eu defino um átomo. O átomo, falar que átomo é neutro é redundante, é subir para cima e descer para baixo. Porque todo átomo, ele por definição é neutro, ou seja, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Agora, a partir do momento que prótons for diferente de elétrons, aí eu não tenho mais um átomo, eu tenho um íon. Onde esse íon ele pode ser negativo ou positivo, a gente já viu isso. Vou colocar para cima aqui, ó. Para ele ser positivo, ele tem que ter mais prótons do que elétrons. Para ser negativo, ele tem que ter mais elétrons. E assim vai. Então, ou seja, ele deu o atômico 26. Ou no Enem, eles não dão uma tabela periódica. Ele vai dar informação no exercício. Você fazer outro vestibular, o EG, Unicamp, ITES, vestibular, geralmente de Brasília ou de São Paulo, eles dão uma tabela periódica. Mas o Enem é que nem isso aqui, ó. Ele vai te dar o número junto com o exercício. Então, o atômico 26, o que significa ali? São 26 prótons e 26 elétrons. Isso você tem que saber. Sua distribuição eletrônica nos subníveis será de quanto? Então, ele quer o quê? Que eu pegue aquele 26 e faço a distribuição aqui. Beleza? Então, vamos fazer essa distribuição aqui. Primeiro começa com qual, pessoal? 1S2. Depois do S2, 2S2. Parou do S2, não vai para o 3S2 não. Chegou na frente, vai para a bundinha aqui, ó. Ó, vem para o 2P6. Sempre contando, ó. 2, 6, 10. Ó, já tem 10 elétrons aqui. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10. Tem que ter 26, está longe, então bora. Depois 2P6, 3S2, já tem 12. Continua. Não vou para o 4S2. Terminei aqui, vou lá para o 3P6. Aí continua aqui, ó. 4S2, vim para cá e continuo. Vamos contar, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Passou. Não tem importância passar, não. Se passar, o que você faz? É só retirar 2. Do 2 não, né? Tem que retirar 4, né? Então vamos lá, ver como que está isso aqui. Olha aqui, ó. Fazendo a distribuição. Lembrando, nunca caindo, sempre seguindo em linha reta. Tá aí, ó. Até chegar no 3D10. Mas deu 30, eu preciso de 26, não tem importância. Você vai lá e tira 4. Aí dá quanto? 6, pronto, tá aí. Essa é a ordem crescente de quê? De energia. Onde o menos energético é o 1S2 e o mais energético é o 3D6. Ó, agora isso aqui é importante, presta muita atenção.
A camada mais externa desse átomo não é o 3D10. Qual que é? É o 4s2. Isso é lógico para vocês? Né? Por quê? Porque a camada 1, ou seja, a camada K, camada L, 2s2, 2p6. Depois da camada L, vem a camada M. Quem é a camada M? 3s2 e 3p6 e 3d6. E a última camada, que depois da camada M vem a camada N, que é a 4s2. Então esse átomo tem quantas camadas? 4 camadas. Onde a última camada é a 4s2. A última camada. Ué, professor, mas terminou em 3d6. O que significa? Significa que isso aqui tem mais energia do que a última camada. Isso significa. Porque nós estamos falando em ordem crescente de energia, então não confunde. E essa camada aqui eu vou chamar, me ajuda aqui, camada de valência. Ou é a configuração externa, certo? Qual que é a configuração mais externa? 4s2, ou camada de valência. O que significa isso? Última camada. Professor, por que você está falando de última camada? Porque é da última camada que eu tiro todas as propriedades do átomo. Eu sei se ele vai doar elétrons, se ele vai receber, qual ligação que ele vai fazer. Nós vamos ver isso aqui agora. Mas antes, olha isso aqui, ó. Eu tenho uma ordem geométrica. A ordem crescente é o jeito que a gente faz. A ordem geométrica é, você esquece a ordem crescente e coloca camada por camada. Ou seja, qual é a camada K? 1s2, então eu coloco aqui. Qual é a camada L? A camada 2. 2s2, 2p6, que eu coloquei aqui. Qual que é a camada 3? 3s2, 3p6, 3d6, coloquei aqui. E por último, a 4s2. Ou seja, o que é essa ordem aqui? Vai da primeira camada até a última camada. Professor, isso aí pergunta? Sim, pergunta. E como que eu faço? Primeiro você faz o que você já sabe. Fazer a ordem crescente de energia, beleza? Pega o diagrama, faz a distribuição. Depois você faz a ordem que eles chamam de quê? Geométrica. O que é a ordem geométrica? É a ordem de camada. Camada 1, camada 2, camada 3 e a camada 4. Beleza? Alguma dúvida aqui? A diferença entre geométrica e de crescente? Vamos fazer mais exercício, tá? Então, o subnível de maior energia é o 3d6, que é o que eu te falei, e o mais externo é o 4s2. Ou seja, isso cai. Cai como? O subnível mais externo sempre é o de maior energia. Nem sempre, a maioria das vezes até é. Mas nem sempre o mais externo é o mais energético. Sabe por quê? Porque se você pega qualquer livro, ele faz isso aqui, ó. Ordem crescente de energia. Quanto mais afasta do núcleo, mais a energia cresce. A gente vai ver isso em energia de ionização. Em tese, de maneira geral, é sim. Mas só que tem o átomo de ferro, por exemplo, que não é assim. O mais externo não é o mais energético. Beleza. Tá aí, ó. Vamos lá. Agrupando subníveis. Tá aí, ó. 4F, 6P, 5S, 3D. Coloque em ordem crescente de energia. Isso aí é só para ver se está ligado aqui no diagrama. Lembrando, o diagrama terminou aqui, ó, vai para a bundinha. Terminou na frentinha, vai para a bundinha. Terminou na frente, bundinha. Então, se ele quer o 4F, olha onde está o 4F. 6P, 5S e 3D. Então vamos colocar em ordem. Primeiro, quem que é o de menor energia? Vai ser o 3, né? Concorda? Então o 3 vai ser o de menor energia. Tá lá. Por que é o de menor energia? Porque ele vem primeiro. Depois o 4. Depois 5S, depois o 6P, beleza? É só seguir isso aqui, ó. Você fazer esse zigue-zague aqui que não tem erro, não. Beleza? Então vamos para frente. O número de elétrons no subnível 4P do átomo de manganês.
Ele deu Z igual a 25. Quando ele fala de Z, está falando de quê, pessoal? De número atômico, que é o que a gente precisa para fazer a distribuição. Nem sempre ele vai te dar essa massa, não. Às vezes ele vai te sacanear, mas na sacanagem a gente vai pegar agora isso aí. Mas vamos lá, ó. Z é 25. O que significa ser 25, pessoal? Que ele tem 25 prótons e 25 elétrons, que é o que eu quero. Então vamos fazer a distribuição lá? Primeiro, começa com qual? 1s2. Depois do 1s2, 2s2. Depois, 2p6. Ó, chegou no 2s2, vai lá para a bundinha. Depois do 2p6, vai para qual? 3s2. Depois do 3s2, não desce para o 4s2, vai lá para a bundinha do outro. A bundinha do outro é 3p6. Depois do 3p6, 4s2. Eu acho que já deu. Vamos ver aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Não, deu não. Vamos continuar. Depois do 4s, não pula para o 5s, não. Vem para cá, 3d. Agora sim acabou, ó. 3d, 5. Vamos ver? 10, 25. Vamos lá agora? Ó, o tanque é, ó. Essa aqui é a minha camada K. É a minha primeira camada. Então, quantos elétrons eu tenho aqui na camada K? Eu tenho 2 elétrons. Vou para a segunda camada, que é essa aqui, ó. Que é a minha camada L. Quem é a minha camada L? 8 elétrons no total. Continuando. Camada, depois da L vem o quê? M. Então, M eu tenho essa e essa. Então, eu tenho M. Quantos? 2, 8. 8 com mais 5 dá quanto? 13, né? Não é isso? 8 mais 5, 13. E a última, essa aqui é a minha camada M, que está dividida em duas partes, mas você tem que ficar esperto. E aqui, por último, é a camada N. A camada N só tem 2 elétrons. Ó, no total, eu tenho 25 elétrons. Aí eu tenho um subnível mais energético, que é o 3d5, que é o último. Só que eu tenho um mais externo que não coincidiu. Geralmente coincide, mas nesse aqui não coincidiu. O mais externo é o 4s2. Certo? Esse mais externo a gente chama de quê, pessoal? Camada de valência. Ou configuração eletrônica mais externa. Configuração eletrônica externa. Beleza. Aí o que ele quer saber? O número de elétrons no subnível 4p. Quanto que vale? Pessoal, tem algum 4p aqui? Não. Então quantos elétrons que tem? 0. Não tem nenhum. Porque se ele não apareceu aqui, na verdade, ele seria o próximo, né? Ó, 4s2, depois do 3d5, aí seria o 4p. Só que não chegou até aqui não, ó. Então a resposta seria 0, tá? Belezinha? Então tá aí a distribuição, a resposta 0. Olha isso aqui, ó. O átomo A. Olha para você ver. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer essa parada aí. Ó. Ele falou que esse átomo A, ele tem, tá meio apagadinho aí, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. 3x mais 2 e lá em cima 7x. E ele falou que tem 38 nêutrons. Tá aí, ó. Ele quer saber o número de elétrons existente na camada de valência. Ó, se ele quer a camada de valência, ele quer que a gente faça a distribuição. Mas para eu fazer a distribuição, eu preciso do quê? Da quantidade de elétrons, que está aqui, ó. Só que ele não deu. Ele escondeu a informação. Mas vamos fazer? Qual que é a formulazinha que a gente calcula a massa? É Z mais N. Elétrons não tem massa, não entra aqui. Quem é o A? 7x, que é a massa. O Z é quem? 3x mais 2.
mais a quantidade de nêutrons, que vale 38. Beleza? Então vamos lá. Aí, isso aqui é facinho, né? Passo o x, o 3x para lá, fica 4x. E aqui fica 40. Então, x é igual a 40 por 4, dá 10. Não descobriu nada, descobriu o valor do x. Agora vamos descobrir as informações aqui, ó. O A é 7 vezes x, então 7 vezes 10 dá 70, beleza? E o outro ali é 3x mais 2, então 3 vezes 10, 30, mais 2, 32. Ah, agora sim, ó. Agora eu descobri o que eu quero. Agora eu vou fazer a distribuição. Vamos fazer a distribuição aqui? Ó, primeiro, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois do 2p6, 3s2, chegou aqui, vou para cá, 3p6, depois do 3p6, 4s2, depois do 4s2, 3d10, vamos ver se já deu, acho que não, né? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, não. Então, depois do 3d10, 4p6, só falta 2, então fica 4p2. Eu só quero a camada mais externa, mas vamos falar todas as informações aqui, ó. Essa aqui é a camada K. Então, tá aqui, ó. Camada L. Tá aqui, ó. Camada L. Camada M, ou seja, onde tem 3, camada M, é esse aqui, é esse e esse. Então, essa aqui é a camada M. E por último, a camada N, que também é formado por 2. Ó. Camada N, camada N. Olha aqui, duas informações importantes. Primeiro, a última camada, que eu chamo camada de valência, não é 4p2, não. É 4s2, 4p2. É a camada toda. Tá? Se eu coloco só esse aqui, eu estou errando porque eu estou colocando parte dela. Então, se você falasse que era só 2, tinha errado. Na verdade, são 4 elétrons que ele tem na última camada. E nesse caso, pessoal, por coincidência, o mais energético é igual ao mais externo. O mais externo é o 4p2. Ou seja, que é o tá mais para fora. E o mais energético, pelo diagrama, também coincidiu. Então, nesse caso aqui, o mais energético é o 4p2, que também é o mais externo. Isso acontece na maioria das vezes, tá? Mas nesse caso, nos outros casos não foi, e nesse caso foi. Então, na maioria das vezes, o mais externo é o mais energético. Mas se cair na prova, se o mais externo é o mais energético, nunca vai ser, tá? A resposta seria falsa. Nem sempre o mais externo é o mais energético. Então tá aí, ó. Quantos elétrons entram na camada de valência? Só 4. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Íons. Já que a gente falou de átomo, vamos falar de íons. Presta atenção, tem gente que erra. Por exemplo, vamos pegar esse átomo aqui, ó, que é de 32. Vou colocar aqui, por exemplo, vou falar que ele vai perder 2 elétrons. E o número atômico dele é de 32. Ó, se ele perdeu 2 elétrons, ó, se ele tem 32, o que significa os 32? São 32 prótons e 32 elétrons. Então tá bom. Só que agora o íon dele, ele perdeu 2. Então quer dizer que ele continua com 32 prótons, só que agora ele tem quantos elétrons? 30, porque ele perdeu 2. E esses 30 é onde eu vou fazer a distribuição aqui. Porém, se você fazer a distribuição nesses 30, a chance de você errar é imenso. Então qual que é a dica aqui? Ó? Presta atenção na dica. Distribui para o átomo como não fosse o íon. Qual que é o átomo? 32. Então, distribui os 32 todos. Está aqui. Aí, depois que você distribuiu, o que você faz? Você vai lá e tira 2. Aí, eu venho aqui, ó, na camada mais externa, que é essa, e vou tirar 2. Tirei 2. Não existe 0. Então, isso aqui eu vou apagar inteiro.
Pronto, a camada de valência ela já muda. Ela já fica só 4s2. Tá? Se você fazer nos 30 direto, a chance de você errar é grande. Por quê? Porque tem átomos que quando você já distribui nos 30, dá diferente quando você não fazer isso. Ou seja, em vez de ficar decorando qual que dá certo ou não, então faz isso para todos. Sejam positivos ou negativos, não importa não. Essa regra vale se eu quiser -2 aqui também. O que eu faço? Distribui para o átomo. Depois ou eu retiro ou eu coloco elétrons. Vamos fazer isso aqui? Então, por exemplo, aí, ó, o ferro. O ferro, o número atômico dele é 26 e o íon dele é mais 2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou distribuir para o átomo de ferro, que é 26. Então, vou distribuir todos os 26. Vamos contar aqui, ó. Aí daqui aqui eu tenho 10, 20 e 6. O que muita gente erra? Se aqui é 26 ele perdeu 2, ele vai para 24, lógico. Aí você vai distribuir os 24, não faz isso. Distribui os 26. Agora o que você faz? Você retira 2 elétrons daqui? Não. Da camada mais externa, sempre. Não tem como eu tirar e pegar a camada mais interna e tirar, não. No caso, a camada mais externa aqui é quem? O 4s2. Então, eu vou pegar o 4s2 e retiro ele. Porque eu vou retirar 2 elétrons. Pronto, retirei. Agora sim, essa é a minha configuração do íon. Beleza? Vamos para mais. Ânions, mesma coisa, tá? Tá aí o enxofre, 16. Se ele foi para -2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, 16 ele vai para quanto? 18. Você vai distribuir para 18? Não, você vai distribuir para quanto? 16. Depois você vai acrescentar mais 2. Aonde se acrescenta? Na camada de valência, tá? Então, vamos lá. Fazendo a distribuição, eu tenho a distribuição 1s2. Aí distribui. Quando chega com 16, seria aqui, ó, 3p4. Ó, 2, 4, 10, 12, com mais 4, 16. Aí depois o que você faz? Acrescenta mais 2. Deu quanto? 18. Entendeu? Pegou aí? Para você distribuir tanto para negativo para positivo, você distribui para o átomo normal. Depois você retira ou você coloca elétrons. Assim você nunca vai errar. Aí pode ter exceção, pode ter recessão da regra do octeto, não interessa. Você vai acertar sempre, tá? Por que existem íons? Ó, por quê? Os átomos estão aí, está lá na tabela periódica. Mas aqueles átomos que estão na tabela periódica, nenhum existe na natureza, exceto os gases nobres. Neônio, xenônio, criptônio, argônio, todos eles existem na natureza. Aqueles átomos não existem, eles sempre estão na forma de outra molécula ou na forma de íons. Agora, por que o sódio ele doa 1 elétron? Por que o oxigênio recebe 2 elétrons? Não que ele possa receber 3, 4, não estou falando isso não. Mas por que a tendência do oxigênio é ficar negativo? Por que a tendência do sódio é ficar positivo? Por que existe esses íons? Antes de responder, vamos para isso aqui, ó. Para os gases nobres. Exceto o hélio. O hélio é exceção a essa regra. Mas se eu pego todos os gases nobres, está aí, ó, argônio, xenônio, ó, criptônio, está aqui, ó. E vou distribuir todos eles. Distribuir aqui, camada de valência, tem 8. Distribuir eletronicamente, camada de valência, tem 8. Distribuir, tem 8. Ou seja, todos têm 8 elétrons. Até porque por isso chama família 8A, porque tem 8 elétrons na camada de valência. E por que são chamados gases nobres? É a nobreza dos gases, ou seja, eles não se misturam com qualquer um. Agora, cuidado, já caiu até na UEG, o que é misturar? Quando a gente fala misturar, é reagir, tá? É lógico que se eu jogar o gás hélio aqui, ele vai misturar com qualquer um aqui. Aqui tem o quê? Tem nitrogênio, oxigênio, gás carbono, tem tudo aqui. Quando eu coloco o gás hélio, ele vai se misturar? Vai. Ele só não vai reagir. Certo? Então, quando eu falo misturar,
Eu estou falando de reagir. Então, de novo, por que chamar de gases nobres? Porque eles não reagem. Não em condições normais. Em laboratório eles reagem sim. Em mais ou menos 1987, teve um cientista que conseguiu reagir um gás nobre. Então, esse negócio que ele nunca reagisse é falso. Então, isso aí é curiosidade. Mas só que cai essa curiosidade. Ou seja, os gases nobres reagem sim, só que não em condições normais. Tem que ser de laboratório. Diferente dos outros gases que tem na tabela periódica. Então, falei, por que os gases nobres não reagem facilmente? Por que eles não se misturam facilmente? Aí eles foram observar. Foi porque todos têm 8 elétrons na camada de valência. E quando eles observaram que o sódio, ele tinha 9, e ele perdeu 1 e ficou com 8, quando percebeu que o oxigênio tinha 6 e ganhou 2 e ficou com 8, então por que o sódio é mais 1? Porque ele vai ficar com 8 elétrons. Por que o oxigênio é menos 2? Porque ele vai ficar com 8 elétrons. Por isso que criou-se a que a gente chama teoria do quê? Dos 8 elétrons. Teoria dos 8 elétrons chama teoria do quê? Todo mundo já sabe, né? Teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? É o átomo que vai doar ou receber elétron com qual objetivo, pessoal? De adquirir a mesma configuração de um gás nobre. Cuidado. Não é transformar em um gás nobre. Olha as palavras do português. Em questões de marcar, né? Marcar X. De novo. Não transforma em gás nobre. Isso nem é alquimia, não. Que queria transformar todos os metais em ouro e não deu certo. Até hoje não se sabe como que transforma em ouro. É impossível hoje transformar algum metal em ouro. Mas, transforma em gás nobre? Não. Vai ter a mesma configuração. Qual configuração? 8 elétrons na camada de valência. Na camada de valência. Pode ter 40, 80, 100, quantos que for. Mas na camada de valência vai ter 8. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha o sódio. O sódio, o rubídio, de toda a família 1A. Pode ser o lítio, o potássio, não importa. Quando eu faço a distribuição, eu percebo que na camada de valência dele tem 1 elétron. Quando eu faço do rubídio, eu percebo que tem 1 elétron. Por isso que é chamado de família 1A, pessoal, porque eles têm 1 elétron na camada de valência. A família 1A são chamados de quê? De metais alcalinos, beleza? Ó, aqui eu tenho 2 opções para ser um gás nobre. Tem a mesma configuração. Ou eu vou receber 7, por quê? Porque 1 mais 7 dá quanto? 8. Ou eu vou doar 1, porque se eu dou esse 1, esse aqui some, e essa aqui passa a ser a minha camada de valência. Com quantos elétrons? Com 8. Qual que é mais fácil, doar 1 ou receber 7? Doar 1? Olha, matematicamente é muito mais fácil se mexer com 1 do que com 7. Com 7 dá muito mais trabalho. Então, no caso, todos os elementos da família 1A, exceto o hidrogênio, porque o hidrogênio não é da família 1A, só está lá por questão de estética, eles vão perder 1 elétron. Por isso que o sódio é Na+, e o rubídio também é o quê? Na+. Por isso que transforma em 1 positivo. Tá? Vamos ver o outro aqui. Família 2A, olha aqui, ó. Cálcio e rádio. Mesma coisa, ó, por que é família 2A? Porque tem 2 elétrons na camada de valência. Aí aquela pergunta, é mais fácil receber 6 ou doar 2? Porque se ele doa 2, essa fica a camada de valência com 8. Então é muito mais fácil doar 2 do que receber 6. Então por isso que a família 2A tem a tendência de doar 2 elétrons. Por isso que o cálcio é mais 2 e o rádio é mais 2. E assim, pessoal, a gente termina a família 3A aqui, ó. A família 3A, mesma coisa. Tem 3 elétrons, tem 3 elétrons. Está aqui, ó, no caso, o alumínio e o índio. É mais fácil receber 5 ou doar 3? Doar 3. Por isso que o alumínio é mais 3 e o índio também é mais 3. E assim a gente vai para a família 4A. Aí vem, ó, por exemplo, silício. 4 elétrons e aqui é 4. Agora nós temos uma dificuldade aqui, ó. Por quê? Porque se ele doar 4, ele fica com 8. Se ele receber 4, ele também fica com quanto? Com 8. Matematicamente é igual.
receber 4 ou doar 4 é tudo igual. Por isso que a maioria desses átomos da família 4A são chamados de quê? Semimetal. Por que são semimetais? Porque ora eles são metais, ora eles não vão ser metais. Vamos lembrar aqui, ó, as principais características dos metais é ser positivo, doar elétrons. A principal característica dos não metais, que eu chamo de ametais, é ser negativo, ou seja, receber. Então o que é o semi? Semi é aquele que está entre metal e ametal. Ora recebe, ora doa. Porque matematicamente é a mesma coisa. Aí vai depender do seu parceiro que ele vai ligar. Se o parceiro dele for mais forte para receber, ele vai doar, porque o parceiro vai receber. Se o seu parceiro for mais forte para doar, então ele vai receber, porque o parceiro dele vai doar. Então, mas o mais importante é isso aqui agora, ó. 5A. Nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio tem 5. E aqui também tem 5, por isso que é família 5A. É mais fácil doar 5, por exemplo, aqui. Aqui nem tanto, porque vai ficar com 2, mas se eu dou 5 aqui, ó, ou eu recebo 3. Qual que é mais fácil? No caso do nitrogênio. Ou do outro átomo. João, qual que é a pergunta? Ou eu dou 5, ou eu recebo 3. É muito mais fácil que receber 3. Então, por isso que o nitrogênio, a carga dele é o quê? Menos 3. Por que o astato também é menos 3? Família 6A. Enxofre e polônio. Por que o enxofre é menos 2? A mesma coisa, olha, ele tem 6 elétrons. Ele pode doar o 6. Se ele doa o 6, isso aqui some. Ele fica com 8. Teoria do octeto. Mas ele pode receber 2 também e ficar com 8. Então é mais fácil ele receber 2. Por isso que a gente vai fazer... vamos primeiro para a família 7A. 7A é a mesma coisa. Por que 7A? Porque tem 7 elétrons, é mais fácil receber 1 do que doar 7. Por isso que os flúor e o iodo, a carga dele vai ser menos 1. Aí com isso a gente faz um resumão. Os metais, geralmente é da família 1A, 2A e 3A. Os ametais, geralmente é da família 5A, 6A e 7A. Os metais tendem a ser eletropositivos, ou seja, doar carga. Perdem elétrons e viram cátions. Os ametais geralmente são eletronegativos, ou seja, eles ganham elétron, certo? E eles também viram o quê? Ânions. Entendeu a grande diferença aí, pessoal? Se eu fosse desenhar a tabela periódica, deixa eu desenhar aqui, mais ou menos aqui. Toda essa parte aqui é de metais. Então quer dizer que toda essa parte aqui da tabela periódica é o quê? É positivo. Aí você tem essa parte aqui que é negativa e tem a parte dos gases nobres que não é nada. Porque os gases nobres não viram íons. Tá? Lembrando que a tabela periódica, mais de 80% dela é formada por metais. Tá? Beleza? Então tá aí, ó. Vamos ver. Mete o pau aí de novo.